Olá, boa tarde ou boa noite, né? 18 horas, 18h01 agora. Boa noite, então, para todos, para todas. Eu sou o Paulo Serra, sou diretor de inovação da Blue Ocean. Gosto sempre de pegar esse momento aqui inicial dos nossos encontros e tomar até a licença poética para falar em nome de todos nós aqui da Blue Ocean e dar a vocês as boas-vindas a mais esse encontro, a mais esse show quiz da Cogesc, né? Para mim é um prazer contar com a presença de todos que estão aqui conosco. Eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto, né? Sei que alguns colegas estão ingressando, isso não é síncrono como a gente gostaria, né? Opa, voz falhando. Não é síncrono como a gente gostaria, colegas vão ingressando aqui aos poucos, a gente vai, nesse momento inicial, aguardando aqui o pessoal se conectar, mas ao mesmo tempo já passando informações importantes para vocês, tá, pessoal? Aqui o nosso encontro, né? É um projeto bastante dinâmico. Quem participou vamos dizer assim, do primeiro show quiz que aconteceu aqui há 2 semanas percebeu que a gente impôs uma dinâmica e a gente quer ser ainda mais dinâmico nesse encontro aqui também com todos, com todas vocês. Então, eu vou rapidinho, apesar de falar, né, vamos ser dinâmicos, eu vou sim compartilhar uns slides, vou compartilhar minha tela, isso faz parte, inclusive, disso, para contextualizar vocês e a gente ter o melhor aproveitamento possível desse encontro, né? Então, compartilhando aqui com vocês, mostrei aqui, né, então, nesse segundo show quiz, o nosso foco é a conscientização, engajamento de colaboradores, de dependentes com as iniciativas de saúde corporativa, né, da empresa. Então, o que profissionais podem fazer nesse sentido? Eu sempre gosto de, nesse momento, no começo desse encontro, de agradecer, né, aos patrocinadores dessa iniciativa, que é a Quinta Cogesc, né, que foi, obviamente, postergada, aconteceria em 2020, foi postergada pelos motivos que todas sabem tão bem e melhor do que eu, né? Então, postergamos esse encontro e agradeço aos nossos patrocinadores dessa iniciativa, a Sul América, a Axis Med, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a Qualicorp, a MindSelf e a Saúde ID, que são empresas que todos aí conhecem muito bem e que estão empenhadas em, ao envolver-se com encontros como esses, de efetivamente engajar comunidades na troca de informação, network e tudo que diz respeito a este momento tão desafiador que a gente está vivenciando, né? A gente não se encontra presencialmente, mas muito do que a gente fazia de forma presencial temos feito de forma online, né? E nesse encontro, né, pessoal, qual que é a ideia, né? Ter algo bem interativo, focado em debates, né? Então temos aqui uma série de perguntas que vocês endereçaram para a gente de forma antecipada e vamos respondê-las aqui agora e que contará com algo em torno aqui de 1 hora, né? Isso já descontando, vamos dizer aqui, essa minha abertura, esses comentários, a gente tem aí essa próxima hora junto com os nossos colegas, né? Então estará aqui com a gente o Rodrigo Filos, ele que atua na supervisão de benefícios de saúde e ergonomia corporativa da Volkswagen, também a Marta Moreno, que é gerente sênior de benefícios da Natura Co, e tenho aí esse desafio, essa honra de moderar esses nossos colegas para esse nosso encontro, que vai tratar, como já adiantei, sobre conscientização, engajamento, comunicação junto aos colaboradores sobre tudo que a empresa tem feito em saúde corporativa, né? E, como adiantei, né, pessoal, aqui vamos trabalhar com as perguntas que vocês enviaram, mas com uma forma aqui bastante dinâmica, né? Vocês vão ver bastante essa roleta aqui, que tem exatamente esses 3 eixos, né? Que as perguntas que vocês mandaram para a gente percebeu que elas concatenam bastante nesses 3 assuntos, né? Que é o engajamento dos colaboradores, a conscientização do uso do plano e a comunicação com a equipe, com todas essas vidas cobertas pela saúde na empresa, né? Então, a gente percebe esses 3 temas como focos essenciais das perguntas que a gente vai girar essa roleta e provocar nossos especialistas com esses temas, com as perguntas que vocês mandaram, tá? E claro, quero que isso seja interativo, então sempre após uma pergunta, e a gente vai dar aqui 3 minutos para cada resposta em torno disso, eu vou acompanhando aqui, sempre após cada resposta eu peço que vocês coloquem aqui no chat, se vocês têm uma réplica, se vocês têm comentários, para que todos possam ver e para que eu possa também, vamos dizer, direcionar isso para todos e todas que estão nos assistindo, né? Então vocês têm aqui no chat, né? Isso é muito importante, pessoal. Por padrão, ele fica com esse All Panelists ou todos os painelistas, depende da versão do Zoom que você instalou. É sempre importante mandar, mudar isso para que vá para All Panelists and Attendees. Então, todos painelistas e participantes, porque aí o teu comentário ali no chat todo mundo vê. E é isso que eu peço a todos, a todas, para
fazer. Tá legal, pessoal? Olha, tentei ser breve, fechando aqui meu compartilhamento e voltando em definitivo com vocês e tomando a oportunidade para já convidar a Marta e o Filos para abrirem também suas câmeras, seus áudios, para que possamos vê-las e também nos ouvir. Boa noite já, Filos, boa noite, Marta, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, pessoal. Obrigado novamente, viu, por estarem aqui conosco, estarem nesse encontro. Já vejo mais colegas aqui se conectando com a gente. A gente sabe que nos minutos iniciais vão ingressando aí, se juntando a nós. Obrigado por terem topado esse desafio de atender essas questões, as provocações que a gente recebeu por aqui nessa próxima hora, né? Eu vou já colocar tudo no ponto para a gente poder ter uma dinâmica bem legal com todas que estão aqui, né, pessoal? E como eu falei, as perguntas que vocês enviaram foram organizadas, vamos colocar assim, dentro desses 3 eixos, né, o engajamento, a comunicação, a conscientização, e é exatamente com eles que eu vou começar a nossa provocação, né? Então, como eu falei, é lúdico, mas é muito prático. Eu vou compartilhar aqui. A gente vai girar essa roleta, vamos chamar dessa forma, e ela diz para a gente que a nossa primeira provocação vai tratar sobre engajamento, tá? E aqui entre o Filos e a Marta, olha só, Marta, fica para você o desafio de começar o nosso encontro, né? Então, eu vou te direcionar aqui. Olha, a gente tem uma pergunta exatamente ligada a engajamento, né? Então, da Cristiane Yahara, perdão, viu, Cristiane, acho que é Yahara, acho que é essa a pronúncia que ela coloca, né? Como engajar os colaboradores no seu autocuidado, né, Marta? E essa é a pergunta da Cristiane, e ela reúne também várias perguntas nessa direção que outras pessoas enviaram para a gente. Eu te peço só, antes de já ir para essa resposta, também de você dar uma contextualizada, né, no momento de vocês, falar um pouquinho como vocês estão assim no número de vidas de colaboradores, dependentes e também até nesse cenário atual, né, que a gente sabe de distanciamento social, muita gente em home office, como que está o contexto de vocês. Então eu vou fechar aqui esse compartilhamento para a gente focar na sua resposta e te passar a palavra para a gente já direcionar e começar esse debate. Vamos lá? Ótimo. Bom, obrigada aí mais uma vez, né, por estar aqui com vocês, né, acho que é sempre uma oportunidade, principalmente essa oportunidade de troca, né, então eu gosto muito de estar aqui. Eu acho que a gente está num momento que é bastante complexo, né, apesar da gente estar aí nesse momento de pandemia há mais de um ano, né, 1 ano e 2 dias, a gente estava comentando, né, que foi no dia 13 de março, sexta-feira 13, mas ele é bastante complexo, o vírus está aí, né, e aí o Filos fala melhor ainda tecnicamente, e como ele está aí, principalmente nesse momento agora, né, acho que a gente teve uma esperança, aí depois agora a gente está nesse momento, mesmo que a vacina está aí, mas está bastante crítico. Todas as empresas se movimentando, né, para adequação das suas estruturas, né, empresas que estão mais à frente, empresas que ainda estão patinando e com dificuldades em relação a isso, frente aos seus negócios, frente aos seus públicos, né, e eu acho que o mais desafiador é o comportamento, porque o vírus, ele é claro, sabemos dos protocolos, sabemos o que fazer, né, as estruturas, como é que, mas assim, o comportamento das pessoas, eu acho que é o que nós temos de mais desafiador. Então, hoje na Natura, nós temos 4 públicos, nós temos o nosso público operacional, que não parou, que para nós é a nossa linha de frente, nós temos o nosso administrativo, que desde o dia 13, foi o último dia, de então nós estamos todos em home office, até para que a gente poupe a nossa linha do operacional, né, então que a gente não esteja circulando nos nossos escritórios. Nós temos a nossa força de vendas, que imagina, uma empresa de relação, né, uma empresa com as nossas consultoras, que entra na casa das pessoas. Então, como eu consigo alterar e mudar toda essa dinâmica quando eu falo de estrutura, para que o negócio continue girando, né? Então, como que eu crio novas formas de continuar vendendo, de continuar crescendo, e o nosso varejo, né, que são as nossas lojas. E tudo isso vivendo num momento muito desafiador, que é, hoje, nós estamos falando de 18 mil colaboradores, porque nós não estamos mais falando de Natura, nós estamos falando de Natura &Co, onde nós temos Natura, Avon, The Body Shop e Aesop no Brasil e em mais 16 países da América Latina. Então, assim, estamos num contexto bastante complexo
Então, criar, né, o quarto maior grupo de beleza para o mundo nesse momento da pandemia. Integrar 4 empresas e 2 gigantes como Natura e Avon, né, no mundo, nesse momento de pandemia. Então, é bastante desafiador. E como é que a gente cria, né, essas soluções práticas? Como é que a gente ressignifica esse modelo, que não é só um modelo de trabalho, mas é um modelo de como a gente leva saúde, como a gente leva cuidado para todos os nossos colaboradores? E acho que tudo isso alinhado à cultura da organização, né? E que reforça o nosso princípio, que é o princípio de cuidado. Então, eu queria começar falando sobre isso. E aí, respondendo, né, a pergunta da Cristiane, quando ela traz como engajar os colaboradores no seu autocuidado, eu acho que é ampliando consciência. Como é que a gente fala sobre o tema, né? Como é que a gente trata adulto como adulto? Como é que, então, assim, como é a fotografia de saúde da minha população? Eu tenho ela mapeada? Eu sei quais são os meus principais diagnósticos, né? Eu tenho uma visão geral, e aí quando eu falo de tratar adulto como adulto, eu converso com a minha população sobre isso, ou não, eu nego, ou eu escondo, porque assim, o médico, ele trabalha, né, eticamente, mas eu posso dizer para a nossa população que nós temos 58% que é sobrepeso, que é obeso. E como é que a gente, em conjunto, amplia essa consciência? A gente é um reflexo, né, do que é o mundo, do que é o Brasil, mas como a gente faz diferente dentro de casa e a gente leva para esse mundo melhor, para a gente transformar, como é que a gente faz diferente, né? Então, de acordo com esse diagnóstico, eu ter essas conversas, né? Eu replicar essa cultura do que é a saúde e trazer o colaborador para o centro. O que é importante para ele? Né? Como que eu, enquanto organização também, eu ofereço ferramentas, porque a gente tem que ser resiliente no papel que a gente está e na cadeira que a gente está, de que cada um vai ampliar a sua consciência ou vai entender o que ele tem que fazer no seu momento. Né? Essa coisa desse jargão de que um é por amor, outro é pela dor, é bem isso mesmo. Né? Uns despertam porque nossa, estou ouvindo tanto falar, mas outros é porque tem uma dificuldade, porque tem uma necessidade, porque a água bateu e ele precisa fazer alguma coisa. Mas nós, enquanto organização, que temos isso dentro da nossa cultura, do nosso propósito, quais são as ferramentas que a gente oferece para a hora que o Rodrigo entende que, putz, eu descobri uma diabetes, e aí o médico disse que fazer exercício físico é importante, que me alimentar bem é importante. Então, quais são as ferramentas que a empresa oferece para isso? Então, eu trago facilidades para isso. Né? E as campanhas de comunicação, elas têm que ser emocionais, elas têm que sensibilizar, elas têm que tocar as pessoas. Só que também tem um outro lado, que é como é que a gente fala com esse público. Porque nós temos pessoas de formas muito diferentes, de faixa etária, de gênero, né? Pessoas que gostam de podcast, e o próprio momento que a gente está vivendo agora nos desafia a isso. Então, eu acho que engajar é eu ter ferramentas, eu ampliar a consciência, eu entender qual é a saúde do meu público, eu ouvir essas pessoas e, de fato, eu ter campanhas que sejam sensíveis. E outra coisa que eu engajo o colaborador é que os nossos programas e as nossas iniciativas, elas têm que ser perenes, elas têm que trazer consistência, porque isso traz credibilidade. Senão, vira uma coisa assim, estou fazendo mais esse negócio aí. Né? Então, como que essas iniciativas, elas se conectam com o negócio, com a cultura e com a organização da empresa? Perfeito, muito bom, muito bom. E assim, você trouxe uma série de pontos ali, daria até para fazer ali, como a gente gosta, pensa de forma bem concatenada, os famosos bullets, né? Os bullet points, né? Você trouxe vários ali, eu fiquei anotando aqui, mas tem um ponto que é até curioso você falar, né? Essa forma de comunicar com as pessoas, você até colocou de podcast, né, e tudo mais, porque as pessoas são diferentes e é muito curioso porque eu lembro de situações que às vezes uma pessoa de fora da empresa chegava para outra da empresa e falava, olha, a sua empresa, a Natura, a Volks ou quem foi, eu vi que ela está fazendo isso, que legal, e a pessoa nem sabia, fala, ela tá, por quê? Eu vi no Facebook, eu vi no Instagram, eu vi o próprio LinkedIn, né, alguma coisa, então, está retroagindo isso, né, as pessoas da empresa estão se informando da própria empresa
empresa pelas mídias sociais, né? Porque é o canal que ela acessa, é o canal que ela, vamos dizer assim, consome, por assim dizer. Então, tem que estar ali, entre outras formas, como você colocou, né? Então, muito, muito bacana. Vários pontos que você trouxe, certamente para quem está aqui com a gente conseguiu tomar muitas notas. Pessoal, tá aberto o chat, tá? Desde já para fazerem comentários, de repente provocar algum ponto específico, né? Nosso especialista certamente levantando vários pontos aqui, várias provocações para vocês. Então tá aberto o chat para comentários de todos e de todas, tá? Eu vou já na sequência aqui, como comentei no nosso início, né? A gente teve aqui, deixa eu dar uma olhada, olha só, ficamos com o tema engajamento e perguntamos para a Marta, né? Então, girando por aqui, vamos ver o que acontece agora, né? Ó, temos aqui a conscientização dos colaboradores, né, sobre o uso do plano, e vamos ver se é a Marta de novo que vai nos responder. Doutor Filos, então eu vou passar aqui uma provocação para o Filos, então, ela já está aqui no ponto, quem nos passou foi a Ana Cláudia Mendonça, ela é da TSE, sobre a parte de engajar as pessoas e conscientizar sobre o uso inteligente dos planos, assim, olhando para evitar aumento de sinistro, né? Então, Filos, bacana ouvir de você sobre isso que a Ana Cláudia provocou, né? Então, como engajar as pessoas, conscientizar sobre o uso inteligente aí dos planos, exatamente para evitar esse aumento da sinistralidade, mas da mesma forma que no caso da Marta, doutor Filos, eu te provoco a começar falando um pouquinho do momento de vocês, né? Tanto do questão de colaboradores, dependentes e também como que está nesse contexto atual, né? Muita gente ainda do corporativo mais em home office, muita gente operacional e serviço essencial não parou. Como que está isso para vocês? Vou fechar o compartilhamento, volto em definitivo e te passo a palavra novamente reforçando nossas boas-vindas e agradecimento por estar com a gente. Vamos lá? Legal, Paulo. Eu que agradeço o convite, né? Sempre, como a Marta falou, para a gente sempre é um prazer estar trocando experiência. Bacana contar um pouquinho do que a gente vive, mas muito mais do que isso, aprender um pouco do que os colegas estão fazendo aí fora, tá? Nós aqui na Volkswagen, hoje nós temos aí nos nossos planos de saúde aproximadamente 49 mil vidas, né? Já fomos maior no passado e no passar dos anos isso enxugou um pouco, né? Temos 4 operadoras de saúde, né? E óbvio, né, que o momento ele é complexo, né? Todo mundo está passando por isso. Acho que quando a gente olha para um ano atrás, foi o que a Marta falou. Puxa, vamos ficar quanto tempo, né? 2 meses, 3 meses e estamos aqui, né? Vivendo esse momento como um todo. Mas é óbvio, né, que 1/3 da nossa população continua em home office, né, são as áreas administrativas, assim como toda a indústria, nos preparamos muito aí dentro das unidades com protocolos de segurança, distanciamento social, máscara, álcool, enfim, né, todas as medidas que todos tomamos nos refeitórios, enfim, a gente, desde se não me engano, maio ou junho do ano passado, retomamos aí o processo produtivo e ele vem seguindo de maneira segura, né? E óbvio, né, quem não tem envolvimento direto com o processo produtivo continua suas atividades aí em home office. Não é um momento fácil para ninguém, né? Lançamos um veículo aí, né, em plena pandemia, num processo totalmente digital, fizemos assembleias digitais aí com os colegas de RT, então são processos novos para todo mundo, né? E aí, quando a gente olha para a questão da saúde corporativa, a gente viu aí uma necessidade de realmente se reinventar, né? A pandemia catalisou isso, né? A nossa aproximação digital aí dos nossos beneficiários, dos nossos empregados e dos nossos familiares, né? Então, nós temos aí a área de saúde corporativa, que atua diretamente aí com os empregados também. Então, quando a gente vê, assim, a aproximação que a gente precisava ter, né, do ponto de vista digital, utilizamos inúmeras ferramentas aí, né, desde das redes sociais, canais de YouTube criado aí com o Viva Bem em todas as unidades, fazendo lives, enfim, tudo isso fez com que a gente chegasse mais próximo do empregado e do familiar, né? Mas é óbvio que quando a gente olha para a necessidade do engajamento, né, a gente não foge de um processo de comunicação e de autoanálise em relação ao seu momento, né, de vida, né? Tanto para a conscientização do uso do plano, quanto para a conscientização de todo o processo do autocuidado, né, da sua atenção à sua saúde, né? Então, assim, nós temos aí um aplicativo
há muitos anos nós já temos um aplicativo que 98% da população usa ativamente ele para inúmeras coisas, né? Desde de ver o refeitório, o seu holerite, né? Então, a gente teve essa proximidade muito mais rápida com os empregados em relação a isso, e o processo de comunicação ele é fundamental. E aí, um pouquinho para o que a Ana colocou para a gente, né? Como a gente conscientiza as pessoas para o uso inteligente, né? Evitando aumento de sinistro, né? Em 2016, quando nós assumimos aqui a área de benefício de saúde, a gente resolveu recriar os nossos processos internos. Seria o quê, né? Trazer o benefício de uma maneira adequada e o melhor benefício com o menor custo. E a gente começou, primeiramente, a entender os nossos números para saber exatamente como a gente conscientizava as pessoas, né? Então, a gente foi descobrir que a gente realmente vivia, como a grande maioria aí das empresas ou das pessoas, a cultura do imediatismo. Puxa vida, olha, eu preciso de um médico agora, eu vou no pronto-socorro, né? Então, a gente vive isso ainda, e a gente começou a perceber que a melhor maneira de transmitir isso para os beneficiários era sendo transparente, até porque o empregado ele é coparticipado, né? Aquela imagem de que o plano de saúde é um cartão de crédito em branco e é livre de limite, né? Eu vou utilizar o quanto eu quero, ele não podia continuar, né? Então, nós começamos aí um processo de conscientização a respeito da utilização adequada do plano de saúde, do quando ir ao pronto-socorro, e é óbvio, né, com as ferramentas de telemedicina hoje, né, tudo isso foi muito catalisado, é uma curva de aceleração de aprendizado, né? Hoje as pessoas já começam a confiar mais na ferramenta de telemedicina, que vai passar por um processo de regulamentação, mas 81% dos nossos usuários da telemedicina tem seu problema resolvido, né? Uma porcentagem, 12%, vai ser encaminhado para um pronto-socorro, e a porcentagem menor para os especialistas. Então, as pessoas começaram a entender que realmente o meu atendimento, o meu imediatismo, ele podia ser balanceado, né? Outro ponto muito importante, muito mais do que dar as ferramentas, é fazer com que as pessoas criassem a consciência da sua saúde. Então, a gente trouxe aí ferramentas de atenção primária à saúde, olha, busque o seu médico da família, tenha a sua fidelização ao seu médico, né? Então, o retorno aos tempos antigos, né, quando a gente ia no médico e cuidava da minha mãe, que cuidava do meu pai, depois cuidou de mim, né? Então, a gente tem trazido esse conceito cada vez mais aí para dentro das nossas carteiras e dando essa possibilidade aos beneficiários. Então, isso com certeza vai trazer a redução de sinistro, né? As pessoas começam a entender que, puxa, eu tenho os meus exames, eu vou ao médico, eu levo os meus exames, né, recentes ou não, enfim, para que o médico tome a decisão de que exames solicitar ou mais, se necessários ou não. Então, isso é uma divisão de responsabilidade, né, e mostrar realmente para o usuário que isso é um benefício, cara, ele precisa ser utilizado da melhor maneira adequada, da melhor maneira possível, né, e do ponto de vista técnico adequadamente aí pelo empregado e pelo beneficiário. Tá? Acho que é um pouquinho disso, né? A conscientização ela demora, mas ela precisa ser transparente. Tá? Perfeito, não existe aquela receita de bolo mágica que funciona de forma breve. Volta também no que a Marta falou, né? Tem que ser um programa consistente, né? Tem que ser uma ação que você perceba que há, vamos dizer assim, um começo, um meio e que ela segue, né? Então, realmente, como você trouxe também, né? Para ter essa consciência da saúde é um trabalho, é um desafio, mas é para isso que os profissionais estão aqui, para liderar isso, né? E muito boa a visão, acho, da telemedicina, né? Você até comentou, ela está nesse momento aí sendo bastante ativada, tem as questões ainda sobre como vai ser plenamente, vamos colocar assim, homologada, penso eu também a parte de prescrição também, tem alguns pontos ali ainda sendo vistos, mas que tem influenciado bastante, né, nesse momento especialmente atual em que a gente está. Em todos os nossos desafios da atualidade. Já não bastassem os que já tínhamos, surgiu aí nesse contexto de pouco mais de um ano, mais esse, né? Muito bom. Pessoal, obrigado, Filos, pelas suas colocações, suas considerações já na provocação que a gente teve aqui. Pessoal, está aberto novamente, aí reforço para todos, para todas o chat. Eu estou vendo o pessoal postando no chat, mas que, pessoal, vocês estão colocando só para os painelistas, então os participantes não estão vendo. Então está aqui o Danilo, a Elísia também colocaram aqui, até colocaram no LinkedIn deles, né? É importante a gente ter essa plataforma para network, né? A gente fazer, mesmo que distante, esse network. Só reforço para vocês mandarem ali para todos os painelistas e participantes, né? All panelists and attendees
e aí todo mundo vê a mensagem de vocês. Pessoal, provocando aqui novamente, então vamos dar uma olhada em como estamos. O Dr. Filos trouxe agora esse olhar sobre a conscientização do uso do plano, né? E na sequência, o tema que a gente vai endereçar aqui é a comunicação e vai ser para Dr. Filos novamente. Volto contigo para a gente ouvir de você sobre comunicação com os colaboradores, né? A gente tem já uma provocação aqui que queria te fazer nesse sentido. O Daniel Aston Cirino, ele é da 3M. Ele trouxe exatamente, se podia falar um pouquinho sobre algumas ferramentas, métricas, instrumentos de aferição do engajamento e conscientização em saúde corporativa, bem como para efetiva comunicação, né? Então, o que você pode compartilhar, Filos, quando a gente fala sobre algumas ferramentas para medir o quanto está sendo, o quanto é feita a conscientização, o engajamento, o quanto a população está com esse olhar, né? E também, obviamente, como é o nosso foco, a comunicação para isso, né? O que você pode compartilhar para o Daniel, para todos, todas que estão nos assistindo? Tá bom, vamos lá. De trás para frente, né? Falando um pouquinho da comunicação efetiva, né? Ainda mais no momento que a gente vive agora de pandemia, a gente percebeu, a gente se viu, né? Todos nós como usuários ou como empregados, enfim, como beneficiários de uma enxurrada de comunicação, né? A comunicação, pelo menos na nossa opinião, para ser efetiva, ela precisa ser feita de maneira assertiva e simples. Então, a gente vê que você comunica muito, mas o quanto daquilo está sendo absorvido pelo beneficiário. Então, é um cuidado muito, muito grande que a gente tem cada vez mais tomado para que a gente faça algo mais simples, porém mais assertivo, né? Então, a grande preocupação é, puxa vida, será que eu estou comunicando? Eu posso comunicar muito, mas será que eu estou comunicando bem, né? E a maneira que a gente tem encontrado para tentar reverter um pouco desse processo para ele ser mais efetivo, obviamente, é ouvindo um pouco mais as pessoas. O que você achou desse comunicado, daquele, dessa maneira? Esse planejamento de comunicação também, aqui dentro da Volkswagen, ele se torna mais colaborativo entre áreas, né? E não só em recursos humanos, mas outras áreas da companhia, porque às vezes o nosso colega de vendas está fazendo um comunicado de um evento e a gente está fazendo outro comunicado de RH. Então, a gente tem concatenado isso em grupos aí que se reúnem a cada 2 semanas para falar do plano de comunicação da companhia, né? E, obviamente, para fazer com que os temas caibam, né? E os temas de saúde cabem muito bem nesse processo de comunicação. Então, é fundamental que ele seja muito bem planejado, né? E ele seja simples e de maneira direta, né? Reza a lenda, né? Que se você comunica 7 vezes ao mesmo item que você quer falar de 7 maneiras diferentes, aquele conceito fica fixado, né? Então, acho que para ser efetivo, a gente precisa ser simples e planejar, né, de maneira adequada, tá? Agora, quando a gente olha para a métrica de engajamento e conscientização, é óbvio que quando a gente lança um programa, a nossa vontade é ficar medindo ele o tempo todo, né? Então, a gente, no plano de saúde também, lá em 2016, a gente buscou um processo de modernização, com indicadores, com BIs, para entender como funcionava a nossa população, enfim, os nossos sinistros, a nossa utilização. E a gente sempre diz o seguinte: dados a gente pode ter milhares, a grande questão é trabalhar isso de maneira também simples, né? A gente pode complicar o quanto quiser de dados. E aí, quando a gente olha para programas de saúde, a gente vê que a gente deve, obviamente, medir esse programa ao longo do curso da utilização, né? Mas muito mais do que medir, olha, quantas pessoas estão utilizando minha atenção primária à saúde, quantos estão engajados numa linha de cuidado, né? Ou de diabetes, ou de hipertensão e assim por diante. Além de medir isso, ouvir as pessoas, né? Então, óbvio que o NPS é uma ferramenta importante que alguns parceiros nossos usam para ouvirmos as pessoas. Nós deixamos aí um canal aberto em relação às pessoas poderem dizer, olha, dá seu feedback, a gente recebe bons feedbacks dos programas, né? Então, muito mais do que medir quem adere, né? Obviamente, eu olho para custo, olho para frequência, olho para a evolução, as nossas áreas técnicas olham desfecho clínico, né? Então, a gente também vê aí o feedback dos empregados e dá esse canal aberto aí. A gente tem melhorado esse processo de devolutiva e feedback, tá? Mas é importante também saber que, como gestor, a gente sabe que esse processo não é do dia para a noite. Nós temos um programa de APS há 1 ano e meio atrás. O benefício disso, o reflexo disso, algumas vezes vai se dar ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? A gente vê as pessoas foram engajando, as pessoas estão numa linha de cuidado, as pessoas gostam. Então, isso leva um certo tempo para que você tenha
o retorno. Nem sempre o retorno, principalmente financeiro, ele acontece do dia para a noite, né? Ele é uma questão de mudança de cultura e comportamento, e a gente vai ver lá na frente o reflexo disso, né? Foi como você mesmo comentou, né? Pô, não existe uma receita de bolo para algumas coisas, né? Então, é importante que cada empresa olhe para a sua cultura, para os seus colaboradores, saiba de que maneira receber esse feedback dos programas que você coloca da melhor maneira possível, né? Os canais que a gente colocou aqui com a saúde corporativa, né, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, YouTube, enfim, eles têm sido bons canais, né, onde as pessoas aderem, colocam suas fotos. Olha, eu tenho a turma aqui que está fazendo exercício físico, a turma do ciclismo, a turma das corridas. Então, esse também é um outro jeito bacana de você medir, né? As pessoas aderindo e postando e se incentivando em relação ao cuidado, principalmente a atividade física, né? Muito bacana. Você terminou comentando dessa questão das pessoas, inclusive, se engajando, né, elas próprias em atividade física. Me lembrou, eu vou traçar um paralelo aqui, tá, para tentar incluir também um tema aqui, que quem é de treinamento sabe muito disso, né? É uma das formas de trabalhar, vamos dizer, o treinamento, o aprimoramento dos profissionais, é aquela dinâmica do 70, 20, 10, né? Então, 70% do conhecimento é o dia a dia, 20% é isso, essa interação e grupos que se formam, e 10% é formal, né? Então, se a gente transpor isso para a realidade que a gente está falando, a gente tem um papel importante, né? Uma vez que a organização comunica, engaja, conscientiza, de os colaboradores entre si também montarem esses grupos e se envolverem e fazerem parte disso, né? E, novamente, isso também é um processo, né? Isso não é uma coisa do dia para a noite, tudo realmente trabalho muito organizado, concatenado para acontecer, né? E é algo que depende também de uma rede credenciada e um apoio dos médicos internos também. Então, a medicina de saúde corporativa, a medicina do trabalho, junto com a área de saúde suplementar, tem que atuar muito em conjunto para fazer realmente esse incentivo ser constante, né? Perfeito, não, muito bom. Estou vendo aqui no chat o pessoal também se apresentando. Agora o Danilo mandou para todo mundo o link dele, a Cleia também aqui no site. Cleia, boa noite. Elísia também aqui com a gente. Pessoal, fiquem à vontade para comentar, para fazer suas réplicas, comentários, para a gente colocar aqui na nossa pauta também. Agora, para o nosso, retomando aqui de forma lúdica, falamos agora, o Filos trouxe essa visão sobre uma questão ligada à comunicação, né, que o Daniel trouxe aqui, o Daniel da 3M colocou aqui para a gente. Na sequência, então, a gente vai tratar sobre conscientização do uso do plano, né? Esse foi o tema da nossa pergunta anterior, que o Filos atendeu. Vamos ver se vai ser o Filos de novo a nos responder. Agora, Marta, volta então com você. Marta, a gente tem então uma provocação aqui, conscientização do uso do plano, né? Quem traz isso para a gente a Camila Avanzo, ou Avanzo, não sei a pronúncia, não sei se é italiano, da Catividade, Soluções e Bem-Estar, que ela fala, né? Como realizar o engajamento dos colaboradores nos programas de gestão em saúde, né? Então, esse olhar como é que engaja realmente para os programas, né? E acho que esse que é o olhar aqui, a provocação da Camila. Te devolvo aqui a palavra, Marta. Vamos lá? Você está muda agora. Agora sim. Vamos lá. Acho que pegando um pouco, né, do que o Rodrigo trouxe, que achei bem interessante quando fala da questão dos indicadores, né, que nem tudo a gente consegue de fato medir, né. Existem algumas coisas que elas trazem, elas reforçam a nossa cultura, né, de saúde, pelas nossas iniciativas, né. Então, isso é muito bacana. Vamos lá. Respondendo a pergunta dela de como eu engajo, né, as pessoas nos programas de saúde. Bom, acho que é um pouco daquilo do que eu disse, né, na minha primeira pergunta. Eu acho que vai estar muito alinhado com isso, que é assim, eu tenho que ter o contato direto com esse colaborador. Eu tenho que ouvir esse colaborador. Eu tenho que colocar esse colaborador no centro. E eu tenho que ser clara. E, de novo, né, tratar adulto, como o Rodrigo mesmo trata. Não dá para você entregar agora um cartão de saúde, e isso é um cheque em branco. Não é mais um cheque em branco. A responsabilidade precisa ser compartilhada com esse colaborador. Ele precisa entender o porquê que ele está entregando, por que ele está recebendo aquilo. Quando eu entrego qualquer outro benefício, um cartão refeição, ele sabe que o objetivo daquele é para ele se alimentar durante as refeições. Então, ele tem que entender também
que ele receber o cartão da assistência médica, para que ele vai usar e como ele vai usar. Qual é a forma correta, né, dele ter acesso a um serviço que é um serviço de qualidade. E quais são as formas disso, né? Então, como é que eu chego nesse colaborador dizendo sobre todas as formas que ele pode utilizar? Qual é o custo dele no pronto-socorro? Ele tem que saber isso. Quantas empresas dizem que ele ia no pronto-socorro custa 30% mais do que ele procurar um serviço de ambulatório, né? Uma consulta eletiva. Às vezes a gente não quer falar, a gente quer esconder. Ai, mas eu não posso dizer isso, porque aí ele vai achar que eu estou cobrando 30% a mais. Não, ele coparticipa porque essa responsabilidade, ela é compartilhada. E ele tem que, sim, saber. É como o executivo. Nós tivemos um caso na organização, nós temos, os executivos têm direito ao check-up, e aí ele reclamou que ele teve um desconto de coparticipação gigantesco por vários exames que ele fez. E aí você senta com esse executivo e diz assim, olha, esse está o resultado do seu check-up, esses são os exames que você fez no seu check-up, e esses são todos os exames que você está pagando na sua coparticipação. Havia necessidade dele fazer tudo de novo? Então, assim, por isso que eu digo, aí vem a consciência. Mas a gente também não pode criticar o comportamento do outro se a gente não dá informação para ele, se a gente não compartilha essa informação com ele. Se a gente não diz como de fato tem que ser, se a gente não tem um manual disso, se a gente não tem momentos dessas conversas, dessas discussões. Então, acho que é um pouco disso. Perfeito, muito bom. E aqui, Marta, enquanto você trouxe vamos dizer, sua resposta aqui à provocação, né, que a gente recebeu aqui da Camila Avanzo, né, lembrando, ela provocou exatamente como realizar esse engajamento dos colaboradores, né, enquanto você trazia a tua pergunta, veio aqui no nosso chat uma provocação, a sua resposta, desculpa, eu acho que ela conversa tanto com você como o Filos, né, porque ela coloca assim, ó, em referência a alguns setores que exigem atividades fabris ou exigências diversas, né, que tenha eventualmente algum risco de adoecimento do colaborador, como que vocês conseguem diferenciar saúde ocupacional versus melhoria no processo fabril e boas práticas de saúde que previnem adoecimento do colaborador, né? Eu estou entendendo aqui, infelizmente não tem o nome da pessoa, acho que entrou por um celular, mas eu estou entendendo que a pergunta vai muito na direção sobre alguns processos fabris que têm, vamos dizer assim, não sei dizer se o seu grau de periculosidade ou um grau um pouco maior de exposição, né? O André Montenegro, o grande André, acho que de Santa Catarina deve estar aí mandando para a gente, e ele coloca isso, né? Então, como que se consegue diferenciar realmente a saúde ocupacional em função do processo fabril versus boas práticas de saúde, né? Então, acho que antes da gente voltar para mais uma provocação aqui, seja para Marta ou para o Filos, tem essa pergunta. Algum de vocês quer começar comentando um pouquinho? Eu acho que tem um pouco o que o Filos trouxe, né? A saúde corporativa, assistencial e a saúde e a medicina do trabalho não são coisas diferentes. Elas têm que caminhar de mão dada, né? Então, assim, elas têm que estar integradas para que a gente, na verdade, consiga ter esse olhar para o todo e trazer o todo para o colaborador. Obviamente, né, que eu tenho pontos mais específicos em função de algumas atividades inerentes, mas eu tenho que ter esse olhar integrado. Acho que a gente não deve mais trabalhar o que é a saúde ocupacional e o que é a saúde assistencial. Não, o que é saúde na sua integralidade para essa organização. Então, eu reforço a questão da cultura. Perfeito. Deixa eu complementar. Vamos lá. Só complementando, né? Quando a gente olha aí para a saúde ocupacional, a gente tem muito do que é legal, do exame periódico anual. A gente tem buscado aí transformar o nosso exame periódico em algo muito, muito maior, né? Por exemplo, a gente faz um pequeno check-up dos empregados com poucos exames que complementam, que a gente chama de Pratique Saúde, a questão do periódico que seria habitual. Essa é uma parte do que a gente coloca para o empregado. Então, a gente tem aqui a atenção primária à saúde dentro da fábrica, por exemplo, dentro da Anchieta, onde a gente busca essa integração, né, muito maior do que só olhar para um check-up, um periódico, que seria algo mais legal.
E aí, quando a gente olha para o processo produtivo, esse link existe. Eu vou falar que essa área também é minha, de ergonomia corporativa, né? A gente olha diariamente para a melhoria de processo, para uma possível queixa do empregado em relação ao processo, exatamente para que as condições ergonômicas sejam adequadas, né? A gente começa, por exemplo, preventivamente a avaliar um novo carro 4 anos antes dele entrar numa linha de produção. Trazendo as melhores práticas ergonômicas de pós-trabalho, sempre num processo preventivo. Então, olhar para a pessoa, sim, esse é o grande ponto da saúde, tanto de vista como prevenção, primária, secundária ou terciária, mas também olhando para o nosso processo produtivo, olhando para os postos de trabalho. Tá? Esse é um trabalho fundamental e diário nosso aqui. Perfeito, Filos. Obrigado também pelas considerações. A gente tem uma provocação aqui no chat, só que eu sei que essa provocação é da Clé, inclusive ela conversa com uma das perguntas que a gente vai abordar aqui, Clé, então vou contextualizar assim que chegar essa pergunta. Como eu adiantei, né, a gente está trabalhando muito nas perguntas que a audiência encaminhou antecipadamente, é isso que move esse nosso quiz, né, esse nosso show quiz, e a gente vai retomar isso. Eu só vi, Marta, que você abriu o microfone, não sei se você quer complementar ainda em relação ao Filos, ou se ele apenas estava aberto, mas era... só abriu mesmo. Tranquilo, não, bacana, vamos lá. Então, olhando aqui para o nosso contexto, né, então, acabamos de ter a resposta aí da Marta sobre uma pergunta ligada a engajamento, conscientização do uso do plano, e aí na próxima, girando aqui nessa nossa dinâmica, temos o tema engajamento, e eu vou provocar aqui uma pergunta ao Filos, então eu tenho aqui essa questão que trata, vamos lá, o Marcelo Amaro, ele é da Unimed Paraná, ele fala, né, como tratar dados cadastrais, olha só, dados cadastrais para uma abordagem em programa de saúde, quando a maioria dos cadastros trazem o endereço e contato da empresa. Olha que bastante interessante e uma reflexão importante, né? Muitas vezes o cadastro está o endereço e contato da empresa, como tratar isso? Acho que para o Marcelo ali, para a Unimed, o Marcelo da Unimed Paraná, isso deve ser um desafio. Te passo a bola aqui, Rodrigo, para trazer, Dr. Filos, para trazer um pouquinho, vou parar o compartilhamento e volto contigo para a gente ouvir um pouco das suas considerações. Vamos lá? Bom, vamos lá. Base cadastral sempre é uma discussão complexa quando a gente fala em plano de saúde, dentro das empresas. Quando eu remeto aqui ao nosso 2016, a gente fez uma grande atualização de base, né? Isso antes da LGPD, depois da LGPD, trouxemos muito mais proteção para os dados, mas é fundamental, né, que para a gente fazer com que os programas de saúde aconteçam, óbvio, as pessoas devem conhecer e aceitá-los, mas que a empresa tenha aí toda a atualização dos seus beneficiários, né, do seu titular, do seu dependente. Então, esse cadastro atualizado é muito importante, né, até porque a gente guarda, óbvio, todos os dados de ética médica e reserva para os grupos de discussão, até os dados em relação à LGPD são importantíssimos de estarem preservados, mas quando a gente vai tratar, por exemplo, de uma regionalização de utilização, né, isso é importante. Olha, por que grande parte das minhas vidas que moram em tal região estão migrando para um atendimento num outro local, né? Será que aquele é o centro de referência? Então, a base atualizada é fundamental, é preciso sim preservar todos os preceitos de LGPD, ainda mais agora que isso é lei, né? Os planos de saúde já faziam isso, nós já fazíamos isso, muito por conta de todo o sigilo médico, todas as restrições, mas o mais importante de tudo, né? Ao você oferecer um programa para o empregado, né? Então, eu vou dar o exemplo, temos aí o programa de hipertensão, né, que é onde nós temos uma enfermeira navegadora, médicos que auxiliam os empregados. O empregador se inscrever, ele sabe que ele está permitindo que acessem o telefone dele, que contatem ele pelos telefones. Então, essa base atualizada ela é fundamental aí, entre empresa, empregado, operadoras, para que isso tenha os devidos acessos, para que você direcione os engajamentos adequados, porque senão realmente você fica no escuro, né? Sem dúvida, perfeito. Obrigado pelas considerações. Acho que dá essa visão bacana aqui acho que foi o Marcelo que mandou para a gente, foi isso? Foi o Marcelo da Unimed Paraná, né? Certamente um desafio. Sempre base de dados é aquilo, né? É a dor e a delícia da informação, né? Do dado, né? Então a gente tem esse desafio de trabalhar com ele. Tem aquela frase que diz que a estatística é torturar os dados até que eles digam a verdade, né? Então, brincadeiras à parte, é isso mesmo, mas se você não tiver o dado correto, realmente fica difícil lidar com eles. Vamos lá, a gente tem aqui no chat uma provocação que eu acredito que conversa com uma pergunta que a gente tem mais para frente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se essa pergunta sair agora, eu coloco o chat. Se não, eu
prometo que na próxima eu já endereço para vocês, né? Porque aqui existe uma dinâmica, uma aleatoriedade. Vamos lá, então, o Philos trouxe essa visão sobre engajamento, né? O próximo tema que a gente tem aqui, então, comunicação com os colaboradores. Vamos ver se vai ser o Philos ou a Marta que vai falar com a gente. A Marta, então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês, né? A gente tem uma provocação aqui da Mônica Marim, ela é da BWG Seguros e Benefícios, que fala qual a comunicação mais assertiva para engajar pessoas, e legal que veio essa pergunta, legal que veio esse tema, porque conversa com a pergunta, assim, que está aqui no nosso chat. Eu vou te provocar, Marta, sobre a questão da Mônica, e daqui a pouco eu provoco com a questão da Clélia, então, da Clélia, acho que e aí eu reforçando aqui, qual comunicação mais assertiva para engajar pessoas? Vamos lá? Vocês... Bom, Paulo, a primeira coisa é assim, né? Será que existe essa comunicação mais assertiva? Né? Quando a gente fala que não tem a receita do bolo, né? Então, acho que aqui, assim, o primeiro passo é a gente entender o público, né? A realidade, né, das equipes, né? Como é que... E essa comunicação também, ela tem que ser feita por uma rede, por uma equipe multidisciplinar, né? Para implementar mecanismos que sejam atrativos, pensando nos diversos públicos que nós temos. Imagina nós, lá na Natura, na Avon, enfim, Natura & Co., quando a gente vai comunicar, agora nós estamos num processo gigantesco de harmonização de benefícios. Eu estava hoje com o meu time falando assim, como é que a gente chega no colaborador para falar sobre este benefício que nós estamos harmonizando? Eu tenho que falar para a fábrica, para o operacional, eu tenho que falar para o administrativo que está em casa, e que está mudando tudo, tanto para um quanto para outro. Como é que eu chego na força de vendas? Como é que eu falo para o meu público da loja, que está pulverizado nesse Brasil todo? Então, eu tenho que, inclusive, minha comunicação, talvez ela não seja qual que é a mais assertiva, porque eu vou ter várias formas de me comunicar. Porque eu vou falar com esses públicos de formas diferentes. Né? Então, eu tenho que falar dessa forma diferente, e aí tem uma coisa que depende também se essa comunicação, ela é escrita, se ela é visual, se ela é falada, se ela é um podcast, se ela é um vídeo, se elas são pílulas que eu entro na casa dessas pessoas todos os dias, falando sobre isso, e qual que é a forma... E aí tem um outro ponto, né? Que uma coisa é como eu comunico, e a outra coisa é como eu sustento isto que eu estou comunicando. Então, essa comunicação é uma comunicação que ela é contínua, que eu tenho que falar o tempo todo, e eu tenho que ser bastante criativo, né? Como o Philos falou, como é que eu sou objetiva, como é que eu sou simples, mas como é que eu consigo falar de diversas formas, porque as pessoas são diferentes. Então, novamente, eu reforço aqui a discussão, né, que é de como eu olho individualmente para as pessoas, mas como eu consigo atender o todo. Perfeito, Marta, muito bom. E a pergunta da Cléia vai ao encontro dessa questão da comunicação, porque ela fala se é válido, né? E essa assertividade, ela fala se é válido o colaborador ter conhecimento do custo por prestador, até para avaliar no momento de escolher qual que ele irá utilizar, né? Você acha que faz sentido comunicar isso? Faz sentido essa informação chegar até o colaborador? Provoco também, talvez, o Philos sobre essa pergunta, né? Aqui, como é algo a mais aqui do que estava nas nossas provocações. Começo com você, Marta. O que você pode falar sobre o que a Cléia trouxe para nós? Olha, eu acho que as negociações, elas são diversas, né? Então, eu acho que é bastante complexo dizer quanto é uma consulta no Einstein, quanto é uma consulta no Sanduíche, quanto é uma consulta em diversos dos nossos operadores. Mas eu acho que a gente pode dar clareza, né, de quais são os impactos utilizando X e utilizando Y, né? Então, ou então você tentar trazer uma credibilidade. Eu lembro que, não na Natura, mas eu trabalhei numa organização antes, que o médico que estava lá era um médico de família, e assim, todo mundo queria ir no laboratório que era X. E ele teve uma mudança de cultura, que ele fez um trabalho com os colaboradores, sabe esse laboratório Y? Ele é exatamente da mesma rede, encaminha-se exatamente para o mesmo lugar, a avaliação é não sei o quê.
E isso foi indo como um trabalho de formiguinha, e a gente começou a verificar na nossa sinistralidade que a curva estava invertendo. E era um laboratório da mesma rede, mas que o custo era muito menor. Então, assim, não necessariamente eu preciso dizer o valor, mas, de novo, como a minha comunicação é assertiva, que eu chego nessa pessoa e faço com que ela entenda, sem que eu precise abrir qual é, de fato, o investimento. Perfeito, muito boa visão e acho que é um olhar importante, né? Então, você dá esse direcionamento, você não está falando de valor, você sabe muito claramente qual que é o investimento, qual que acho que investimento, né? Essa é a palavra, né? Porque aí você mostra o valor que adiciona, né? Então, é como comunica, né? Filos, você quer complementar um pouquinho dessa questão também que a Cléa trouxe? É complexo, né? Você querer mostrar o preço de todo prestador, até porque é uma negociação entre prestador e operadora de saúde, né? É óbvio que no final do dia a gente busca dar transparência e dar transparência para o empregado quando vem lá a coparticipação de tal lugar, né? Ele tira o extrato dele, pô, mas por que a coparticipação nesse prestador é maior do que esse? Né? E a gente explica, olha, os prestadores têm custo diferente. Né? Efetivamente, você foi coparticipado no exame X em tal lugar, aqui saiu mais barato, ou a consulta em pronto-socorro aqui ou acolá é mais barato, e isso faz com que, efetivamente, ele comece a migrar também, né? Poxa, fui tão bem atendido quanto outro prestador é mais barato, eu vou nesse prestador, né? Agora, uma coisa que a gente sempre coloca, né, é a história dos prestadores que vêm nos atender, ou em atenção primária, ou são referenciados, isso é um olhar que a gente coloca, né, aqueles que efetivamente, além de ter um melhor custo, né, e benefício que a gente chama, é o desfecho clínico adequado. Então, tudo isso faz com que o empregado tenha mais segurança numa rede referenciada, né, apesar da rede ser ampla e nacional, a gente referencia esses profissionais que vão ter o custo-benefício e o desfecho clínico apropriado. Né? Perfeito, ótimo. Realmente é um tema que é delicado, mas há formas de tratar e, obviamente, sem abrir mão da transparência, mas tratando de maneira estratégica, né? Muito bom. Antes de ir para a próxima pergunta aqui, uma menção honrosa, né? A Jaqueline tinha mandado aqui, até na tua resposta anterior, né, Marta? Ótimas dicas, e ela comentou, né, que a redução do desperdício de recursos assistenciais, além da utilização racional de serviços de saúde disponibilizados, são fundamentais exatamente para manter a qualidade do benefício do colaborador, né? Então, acho que muito importante a colocação, a consideração aqui é da Jaqueline fazendo essa visão do todo, né? Temos então mais uma provocação aqui que a gente vai direcionar, eu já compartilhando com vocês. Então, a última provocamos aqui a Marta sobre comunicação, assertividade, e dessa vez a gente trabalha aqui então a questão de engajamento, olha só, e vamos ver se a gente trabalha agora o Filos. Novamente a Marta. Bom, já foi o Filos aqui 2 vezes, agora a Marta 2 vezes seguidas. Estamos aí na média, estamos bem aqui. Tem a provocação que está aqui do José Santos, olha só, ele coloca o que falta para que todos sejam engajados, né? Então, tema engajamento, e tenham responsabilidade e consciência de que saúde corporativa é a melhor alternativa. Então, José Santos do SESI de Minas Gerais, o que você pode compartilhar aqui, Marta? Você está muda, Marta, só lembrando aí, sempre lembro, tá? Não se preocupe. O que falta, né, para que todos sejam engajados, tenham responsabilidade, que é essa questão do plano, né? Eu acho que, primeiro, é o que eu sempre, acho que eu sou repetitiva nisso, né, mas que saúde corporativa tem que estar no negócio da organização. Faz parte do negócio da organização. Então, isso, a gente tem clareza de as ações, elas têm que estar conectadas com um programa de qualidade de vida. E esse programa, ele tem que ter uma missão, ele tem que ter uma visão, ele tem que ter valores que, de novo, estejam conectados com o negócio. A missão desse programa é o propósito, né? Então, por que ele existe? O que ele faz? Para quê? Onde? E como é que isso se conecta com a missão também da empresa? Quais são as aspirações? Qual que é o futuro? O que a gente deseja com isso? Quais são as melhores práticas? Quais são os valores? Né? E aí, para ter credibilidade, de novo, a gente precisa ter ações que sejam consistentes. Nós temos que ter escutativa, nós temos que colocar o colaborador no centro. A gente deveria ter embaixadores, né, que são pessoas que levantam a bandeira da saúde corporativa.
que são exemplos para isso, que sejam inspiração para as pessoas. Eu costumo dizer, né, gente da gente, porque a gente tem duas linhas quando a gente vai falar muitas vezes de saúde, ou quando a gente vai lançar um programa, né? Ou a gente traz um famoso, que é muito legal, ou a gente traz gente da gente. Eu sou mais da linha do gente da gente, porque o famoso, ele chega ali, ele conta, eu me espelho, não sei o quê, aí eu vou lá e faço, mas não é aquela pessoa que passa pela mesma dificuldade que eu passo. Como eu posso, até quando a gente fala, né, de engajamento, de comunicação e de chegar, diversidade das ações. Escuta, será que, assim, eu tenho, principalmente hoje, né, no momento que a gente está, as avaliações individuais, será que eu continuo com as consultas nutricionais pontuais ou eu posso ter os grupos online? Onde eu posso discutir, né, que a mesma dificuldade que eu estou passando, o Paulo passa, o Filos passa, claro, existem pessoas que precisam, né, das suas avaliações que são individuais, por alguns pontos que estão tratando, mas, assim, trazer para a discussão, trazer para que o grupo, trazer para que um motive o outro, né, então, uma comunicação mais focada para o todo, né, para essa, eu olho a individualidade, mas eu também engajo o outro que está comigo e que passa pela mesma dificuldade. Então, eu acho que quando você tem essa questão dos programas, você inclusive alinha isso à própria marca empregador. Então, de fato, é um todo, né? Como é que isso se conecta com a estratégia da organização? Porque ele tem que, de fato, acontecer. Então, eu trabalho na Volkswagen porque eu me inspiro nessa empresa. Ela, de fato, ela tem a preocupação com a saúde. Então, estar lá, para mim, é ter a oportunidade de ampliar a consciência, ter a oportunidade de ter ferramentas, ter a oportunidade de ter facilidades aonde eu vou trabalhar, que isso tem a ver com o meu propósito, né? Eu preciso disso, mas eu também vou me cuidar. Perfeito, muito bom, bacana. Eu tenho até alguns comentários que eu poderia fazer aqui em cima do que você trouxe, mas para o avançar da nossa hora, a gente tem algumas provocações que o pessoal mandou para a gente. Eu tenho até coisa aqui no chat também que eu vou endereçar. O que eu vou fazer, né? Eu vou já passar aqui para a nossa roleta, que já estamos acostumando agora. Então, a Marta trouxe essa visão sobre engajamento e, na sequência, a gente vai ouvir um pouquinho aqui sobre comunicação do Filos. Perfeito. E interessante, olha só, porque comunicação é um tema de uma questão que está aqui no nosso chat também. A Tamara da Bung, ela traz exatamente como engajar pessoas sobre sua saúde por meio da comunicação, né? Acho que o tema já foi tratado de outras maneiras aqui por nós, né? Já foi falado um pouco, mas acho que a Tamara está tratando sobre como engajar realmente pessoas com a saúde por meio da comunicação, que ações podem ser feitas, o que pode ser pensado aqui. Eu te passo a palavra, Filos, e na sequência eu vou com uma pergunta do chat que conversa também com esse ponto aqui que a Tamara trouxe. Vamos lá? Vamos lá. Acho que a gente já falou bastante, mas a gente sempre tenta trazer coisa nova para que a pessoa realmente se veja nesse processo de estar engajada nas questões da saúde. A Marta comentou uma coisa importante dos embaixadores, né? Então, a gente tem tentado trazer de saúde mental embaixadores. Exato. Olha, conte comigo, né? São pessoas um ponto que eu ia colocar aqui. mais do processo. Isso, acho que isso é importante. Quando a gente olha ali para a questão eu comentei um pouco, né, da saúde física, por exemplo, dos grupos de afinidade, né, o grupo de corrida. Então, as pessoas se motivando faz com que esse processo ele seja mais visível por quem participa, né? A pessoa se sente bem e ela consegue se medir nesse processo, né? Ela se compara consigo mesma um tempo atrás, um ano atrás, olha, poxa, que legal, eu não vou desistir, enfim. O que é importante nós, como empresa, quando a gente fala de gestão de saúde corporativa, é dar essas ferramentas para os empregados, para os beneficiários, e para que eles realmente possam acompanhar esse processo, né? É difícil você querer que todo mundo mude, né, seu conceito, a sua cultura de saúde, simplesmente por mudar por si só e não ser um catalisador, não ser um ente aqui que facilite isso tudo acontecer. Então, é óbvio que é muito da decisão pessoal, mas permitir que você tenha ferramentas adequadas, né,
e comunique essas ferramentas que você disponibiliza adequadamente, tenha embaixadores para que ajudem nesse processo, você divide a responsabilidade, como a gente falava da transparência do custo de saúde, né? Da mesma maneira, os programas de saúde, né? Você divide a responsabilidade com outros líderes de saúde, né? Que gostam de motivar as pessoas, né? Acho que isso é um processo que ele deve ser cíclico, né? Ele deve ser sempre se reinventado para que você sempre tenha uma motivação aí dentro da companhia. Perfeito, ele vai retroalimentando, né? E você tocou na Isso. sua resposta em alguns pontos do que a Marta trouxe, que eu tinha notado exatamente isso, né? Então, você falou, né, aqui, Filo, sobre a área ser esse catalisador e trabalhar com esses embaixadores, que me passou aqui, né, Marta, muito pela visão do empoderamento, né? Se você começou na sua resposta falando sobre missão, visão, valores da área, né, da área de benefício de saúde, e muito provavelmente isso é muito natural das empresas hoje, quando olham para sua missão, sua visão, seus valores, estar o empoderamento. É muito comum isso estar. Então, quando você tem essa presença dos embaixadores, meio que vai unindo tudo, vai unindo forças, né? Você quer comentar um pouquinho também, não? Que eu vi que você abriu, então passo a palavra para você, ou não? Não, tranquilo. Tem a questão aqui, Filos, e até foi interessante essa pergunta sobre comunicação, que provocou aqui, tem no chat a pergunta da Cléia, que acho que conversa um pouco com ela, sobre o empoderamento. Acabei falando disso também agora. Como empoderar o beneficiário até para questionar algumas condutas, né? Ela trouxe aqui um exemplo, uma experiência pessoal. Isso tudo ela colocou, pessoal, aqui no chat para os painelistas, então às vezes não aparece para vocês, por isso eu estou lendo, tá? Então a Cléia colocou aqui que tem essa experiência pessoal, então o médico da sogra orientou ela sobre uma internação de urgência para uma cirurgia de coluna, que é uma prática muito comum, sem questionar por parte da operadora, pelo conhecimento, ela não aceitou a orientação, exigiu que fosse em um hospital especializado de forma eletiva e no serviço especializado foi constatado que o problema era em outro local, tratamento mais conservador e a cirurgia foi indicada, foi suspensa a cirurgia indicada. Então ela trouxe esse exemplo, né? E eu te volto com essa pergunta sobre como realmente comunicar, empoderar o beneficiário até para questionar algumas condutas, né? Eu acho que assim a Cléia tem bastante conhecimento, isso ajudou bastante ela nesse processo, mas vamos pensar no usuário comum, no average ali, o que você pode recomendar? Assim, a gente há alguns anos trouxe um processo de regulação diferenciado. A gente não deixa isso só a critério da operadora. Exatamente porque negou o procedimento, mas por que negou, né? Então, a gente trouxe um processo de corregulação junto com o operador e com os nossos players aqui, exatamente para trazer possibilidades de outras opções para os beneficiários, para os empregados. Olha, a gente tem um processo de segunda opinião com médicos especialistas. É óbvio que uma cirurgia de coluna é complexa, é de alto custo, né, e ela demanda alguns steps, né, até um nível cirúrgico, mas também fica a cargo das nossas áreas técnicas e médicas explicarem, né, a complexidade do procedimento. Veja, você não tentou um tratamento conservador, uma alternativa, ou realmente está certo, né, você já tentou e realmente a cirurgia é a alternativa que você tem agora. Essa é mais uma ferramenta que a gente trouxe aqui para o nosso ecossistema, onde a gente corregula, junto com equipes técnicas médicas, por tipo de especialidade, ortopedia, aparelho digestivo, assim por diante, e dar essa opção para o empregado. Olha, vamos tentar uma segunda opinião, vamos tentar um outro centro de referência, ou realmente está confortável aqui, você tem dúvida, né? E você, é claro, empodera, mas de uma maneira consciente, né? Onde o empregado sabe que tem essas opções, mas é óbvio, né? Tudo sempre vai com o critério técnico médico. Isso a gente não foge, mas a gente traz todas as opções aqui para os beneficiários, né? Perfeito, muito bom. Essa corregulação, uma visão bem bacana e acho que vai muito ao encontro do que a Cléia trouxe como provocação aí para pensar no modelo de gestão, né? Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, já são 7h04, a ideia é ir até 7h10, a gente consegue ainda mais uma provocação. Vamos ver aqui, então, o Filos trouxe assim esse olhar sobre comunicação, né? A gente foi provocado aqui com a pergunta da Tamara e agora a gente tem uma questão, olha, engajamento, achei que ia parar em comunicação, engajamento, e eu vou direcionar para a Marta. Legal, temos então a pergunta para você, Marta, sobre engajamento. A Cristiane Menescal, que é da Cafá Saúde,
novamente falamos já sobre programa de saúde, né? Acho que mais cedo, acho que foi a primeira ou a segunda pergunta, e a Cristiane volta nisso, como implantar um programa de saúde corporativa atrativo aos beneficiários. Te passo aqui a palavra, Marta, para que você possa compartilhar com a gente tua visão. Eu me segurei. Vamos lá, vou te passar a palavra. Mais rápido agora, hein, Paulo? Eu acho que antes disso, né, quando a gente fala de programa de saúde, por quê, né? Antes do como, por que a gente está fazendo isso, né? Então, acho que tem uma questão aqui que é ético, né? Acho que quando a gente fala de programas de saúde, normalmente eles estão vinculados a um programa de qualidade de vida dentro da empresa. Então, tem uma questão da cidadania corporativa, da responsabilidade social, né, de promover o bem-estar, de desenvolver um ambiente que estimula e dê suporte, né, para esse indivíduo e para os dependentes, né, favorecendo essa saúde, esse bem-estar e tudo mais. Eu acho que ele tem um ponto aqui que é o estratégico, né? E aí, quando eu tenho esses porquês, aí sim eu vou para o como, né? E aí eu tenho que, quando eu for pensar nesse como, eu também tenho que responder algumas perguntas para mim, né? Que é, a minha organização, ela está preparada para isso? Para implementar? Isso é importante para ela? Quais são as variáveis? Né? Ela se sente no momento certo para implementar a gestão de saúde? Por que ela está fazendo isso? Qual que é o programa? O que ele espera com isso? Quais são as metas? Qual que é o investimento? Eu quero medir um resultado, eu entendo a importância disso, né? A liderança, ela comprou essa ideia? Porque se eu saio de uma coisa que está dentro da minha casinha, sabe, dentro da minha caixinha, é muito complexo. Então, acho que a probabilidade disso não dar certo, disso não ser assertivo, das pessoas não comprarem, e se a liderança não compra e não tem um cascateamento disso, é muito difícil engajar o colaborador. Por quê? Porque, de novo, não está conectado à estratégia da organização, não está conectado à cultura da organização. Com isso, o colaborador não acredita. Porque isso não é o dia a dia, isso não é o que ele vende. Então, assim, nós temos um gestor para esse programa, porque às vezes você olha e isso está dentro do RH, mas quem é que cuida? Cada um faz uma parte, né? Então, como é que a gente consegue conectar tudo isso? Quando eu tenho uma ação que é de saúde, ou quando eu tenho uma ação de benefícios que se integra com a de saúde, como é que essas áreas estão conectadas? De novo, quando eu falo de estratégia, para que a gente comunique o todo, para que esse colaborador entenda que não é uma ação que é isolada, é uma ação que está conectada. Qual que é o suporte da liderança para isso? Eu tenho um comitê que avalia tudo isso, que olha esse todo, que olha por que eu estou fazendo a campanha de vacinação, qual que é o resultado dela, por que eu estou mapeando a saúde, o que eu quero fazer com esse mapeamento. Então, eu acho que para eu chegar no engajamento desses colaboradores, eu tenho que ter esse olhar para o todo, eu tenho que ter algo que seja estruturado para que o colaborador, ele entenda que isso faz, de fato, parte da estratégia da empresa. Perfeito, até porque também a saúde, ela também, todos estão aqui sabem melhor do que eu, a saúde é um todo também, né? Ela não é apenas uma coisa, ela também não é apenas um ponto. Então, esse olhar para o todo, tanto da área que gerencia quanto das pessoas quando olham para a própria saúde, é muito importante, né? Saber que ser saudável não é algo feito por ações isoladas, ou por uma ação isolada, mas um conjunto de ações isoladas, integradas, né, que façam parte de um todo, é que vai promover uma saúde, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que é olhar mesmo, acho que esse ponto que você falou é bem importante, Paulo, é olhar a saúde na integralidade. Porque, às vezes, um problema financeiro, ele vai desencadear em algo na saúde emocional, vai desencadear em algo na saúde física. Então, de novo, né, o colaborador, ele tem que entender que, inclusive, a ação financeira que nós estamos fazendo, ela está conectada com algo maior, ela não é isolada, ela não vem do nada. Exato, perfeito, Marta, muito bom. Te agradeço pela
pela consideração. A gente tem aí estamos agora no nosso finalmente, né, pessoal, até pelo horário, a gente sempre começa no horário. Eu estava até comentando com o Philos, né, que um dos pontos que esse distanciamento e a realização dos encontros online trouxe foi a pontualidade, e somos pontuais para iniciar e tentamos sê-lo também para fechar, né? Mas me arriscando aqui a passar um minuto, queria agradecer muito a vocês que contribuíram, Marta e Philos, com a sua visão, sua experiência, valeu muito. Fica aqui minha devolutiva. Acho que a gente teve um modelo aqui dinâmico, que tentou, com as perguntas, pessoal, que vocês enviaram, dar um dinamismo, dar um direcionamento nessas provocações e ter aqui um bate-bola bem bacana. Eu queria pegar, Philos, e na sequência, Marta, um comentário de vocês, o que vocês acharam desse formato, dessa participação, e a gente vai para o nosso fechamento. Queria agradecer, Paulo, acho que bacana sempre poder compartilhar e a gente, de contar nossa experiência, ouvir um pouquinho, a gente já começa a pensar coisas diferentes, né? Puxa, acho que dá para melhorar isso aqui, que dá para aprimorar, dá para inovar, né? Mas acho que é isso, é bacana sempre poder compartilhar e trazer um pouco do que a gente tem vivido, e muito mais do que isso é ser provocado pelas perguntas, né? E conhecer outros modelos aí para que a gente possa sempre estar melhorando esse processo de gestão de saúde corporativa. Agradeço aí o convite, né, e a participação aí de todos. Perfeito, obrigado, Marta. Queria ouvir de você também sobre esse formato. Se sentiu muito provocada? Como que foi a dinâmica aqui para você? Foi confortável? Foi tranquilo? Queria ouvir também para as suas considerações finais também. Vamos lá. Acho que o modelo é bem bacana, né? Acho que as perguntas fazem com que a gente surge um debate que é gostoso, né? A gente colocar sobre isso, ouvir, né? O Philos, eu acho que essa troca é como ele disse, né? Eu acho que a gente, quando ouve o outro, sempre nos desperta o que a gente pode fazer de melhor, né? E como é que a gente pode mudar, como é que a gente pode transformar. Eu acho que aqui fica só a provocação de como é que a gente se desafia, né, a fazer diferente. Porque eu acho que é isso que o momento, não só o do hoje, mas daqui para frente, nos pede, né? É que como é que a gente inova, como é que a gente faz diferente e como é que a gente transforma a saúde, como é que a gente traz essa população cada vez, né, com mais bem-estar. Acho que é isso. Obrigada. Perfeito, Marta. Eu que agradeço pela contribuição, como sempre, pela participação, e a todos e a todas que estiveram aqui com a gente, pessoal, inclusive nosso co-host colocando aqui no chat o nosso canal do YouTube, né, onde nossos encontros estão todos registrados. Então, se vocês perderam alguma coisa de toda a trajetória, já vamos aqui para o nosso 10º encontro ligado à saúde corporativa, olhando para esse contexto atual em que todos estamos, né, todos e todas estamos, mas também para a saúde de forma ampla, né, afinal, Covid é um desafio à parte, mas tem muitos e muitos outros que a gente conhece, vocês sabem tão bem quanto eu. Então, tem bastante conteúdo lá para vocês, nosso co-host colocou aqui, depois a gente manda também no nosso agradecimento aí formal a participação de vocês, o link para que possam acessar todo esse conteúdo, tá? Obrigado, continuem aí na medida do possível no distanciamento, com todas as medidas, com todos os cuidados, em breve isso vai passar, é um desafio, mas não temos dúvida que vai passar, e a gente vai poder se encontrar, se abraçar, se dar as mãos, mas até lá ficamos aí, se possível em casa, com todo cuidado, dirigindo com cuidado, e não só do ponto de vista prático, né, de dirigir mesmo, mas também na gestão, todo o cuidado, toda a saúde que precisamos e certamente merecemos. Pessoal, Philos, Marta, obrigado a presença de novo, convido vocês a abrirem os microfones, a gente se despede e fala todo mundo ao mesmo tempo, aquela coisa bacana de fechamento de encontro. Obrigado a todos, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Uma boa semana para todos. Tchau, tchau. Boa noite, boa semana, gente. Obrigado. Até mais.